A manhã em São Paulo começava como tantas outras, com o caos controlado das ruas movimentadas e o aroma denso de café coado invadindo cada canto da cidade grande. O restaurante de luxo no coração da região financeira estava repleto de executivos em ternos impecáveis, todos presos em conversas sobre números, projeções e estratégias que supostamente mudavam o mundo. Os vidros escurecidos bloqueavam o brilho intenso do sol de primavera, criando um ambiente artificial onde o tempo parecia suspenso e as únicas medidas que importavam eram em dólares e euros. As mesas de mármore brilhante refletiam a iluminação indireta, estrategicamente colocada. Cada detalhe cuidadosamente planejado para transmitir exclusividade e poder absoluto. O som de talheres contra porcelana fina criava uma trilha sonora constante e envolvente, pontuada ocasionalmente pelo murmúrio educado de conversas profissionais e o tinir discreto de copos de vidro sendo preenchidos com água importada de fontes longínquas. Havia também o aroma de alimentos preparados com precisão por chefes conhecidos apenas por suas reputações, um perfume invisível que flutuava sobre tudo como uma promessa de refinamento. Marcos sentava à sua mesa habitual, um canto privilegiado que oferecia visão completa do salão, sem ser visto diretamente pelas entradas principais. Aos 45 anos, ele havia construído um império através de decisões rápidas e um senso aguçado de quando explorar as fraquezas alheias com eficiência cirúrgica. Seu terno italiano custava mais do que o salário mensal de muitos funcionários que ocupavam escritórios em prédios menores, e ele usava isso conscientemente, como uma arma silenciosa que comunicava poder antes mesmo de ele abrir a boca para falar. A água com gelo descansava em seu copo de cristal belga, refletindo a luz das luzes embutidas acima, enquanto ele revirava os documentos que seu assistente havia preparado com precisão obsessiva. Seus dedos, adornados apenas com um relógio suíço de ouro que custava mais do que um carro popular, folheavam páginas com a segurança absoluta de alguém acostumado a tomar decisões que afetavam milhares de pessoas diariamente. Tudo em sua vida era cuidadosamente orquestrado, desde o horário matinal do café até as pessoas que se permitia ao seu redor. Sua rotina era tão previsível quanto as estações do ano. Segunda-feira no restaurante para ver e ser visto, terça em reuniões corporativas onde sua presença era esperada, quarta em seu escritório no 30º andar, onde tomava decisões que ecoavam através de toda a empresa. Ele havia aprendido que a previsibilidade era poder, que conhecer cada variável possível antes de fazer um movimento tornava o jogo praticamente impossível de perder para qualquer adversário. Sua respiração era calma, seu rosto um mapa cuidadosamente mantido de confiança absoluta em si mesmo. Ele havia começado do nada, isso era verdade, mas havia sido tantos anos atrás que quase não se lembrava mais de como era ser invisível, ser negligenciado, ser desconsiderado por pessoas que agora o tratavam com deferência automática. Agora, pessoas o reconheciam em restaurantes exclusivos, em aeroportos internacionais, em salas de espera de clínicas privadas. Seu nome abria portas que permaneciam fechadas para outros. Seu sorriso podia fazer ou desfazer carreiras inteiras com uma palavra mal colocada. A sensação dessa influência era mais viciante do que qualquer substância jamais poderia ser, mais gratificante do que qualquer quantidade de dinheiro acumulado na conta bancária de Luxemburgo. Ele havia perdido completamente a capacidade, ou talvez nunca tivesse realmente tido, de enxergar pessoas comuns com qualquer coisa, além de uma utilidade funcional. Elas eram engrenagens em uma máquina que ele havia aprendido a manipular com maestria de cirurgião. Cada um tinha seu lugar, seu propósito, sua limitação invisível que o mantinha no seu nível apropriado. A garçonete aproximou-se com a elegância que vinha do treinamento rigoroso de um mês, seu uniforme impecável e seu sorriso profissional firmemente fixo no lugar como uma máscara que ela havia aprendido a usar. Ela tinha aproximadamente 30 anos, com traços que sugeriam uma mistura complexa de origens geográficas e culturais, cabelos loiros presos em um coque discreto que deixava sua nuca exposta ao ar-condicionado frio. Seus olhos refletiam uma paciência cultivada através de inúmeras interações diárias, com pessoas de todos os temperamentos e humores. Seu uniforme era simples, mas impecável, branco e preto perfeitamente ajustado ao seu corpo, a cor de alguém que havia aprendido a fazer-se invisível enquanto permanecia presente e funcional.
Seus pés descansavam em sapatos de trabalho lustrosos, que ela mesma havia engraxado naquela manhã antes de chegar ao trabalho. Seus movimentos ensaiados pela repetição de milhares de jornadas entre a cozinha quente e as mesas frias. Seu sotaque era notável quando ela perguntou sobre a preferência de bebida, as palavras saindo com uma leveza que não era inteiramente brasileira, como se cada sílaba tivesse sido aprendida através de esforço consciente e dedicação disciplinada. Havia uma hesitação quase imperceptível em certas pronúncias. A marca invisível de alguém que havia conquistado um novo idioma através de anos de estudo e não através de uma infância imersa naturalmente nele. Marcos percebeu isso imediatamente, como um predador percebe uma hesitação ligeira em sua presa, como um caçador experiente identifica uma vulnerabilidade momentânea. Ele olhou para ela e sentiu uma onda quente de diversão percorrer seu corpo. Aquela sensação agradável de estar no comando absoluto de uma situação. Ali estava um exemplo perfeito do que ele considerava como esforço fora de lugar. Alguém tentando se encaixar em um mundo que não era naturalmente seu por nascimento ou herança. Ela era exatamente o tipo de pessoa que servia para lembrá-lo de onde ele havia chegado originalmente, e simultaneamente quanto ele havia superado essa condição inicial de forma impressionante. A distância entre eles, ainda que fossem separados apenas pela altura de uma mesa de mármore, parecia medida em quilômetros infinitos de hierarquia social. Ele sorriu, mas não era um sorriso genuinamente gentil ou caloroso. Era o tipo exato de sorriso que continha condescendência refinada. Aquela curvatura calculada dos lábios que comunicava superioridade disfarçada de cordialidade superficial. Era a expressão praticada de alguém que havia dominado a arte sofisticada de humilhar, sem que pudesse ser acusado formalmente de crueldade aberta e flagrante. Quando ela repetiu a pergunta educadamente, esperando sua resposta com paciência treinada, Marcos riu. Não foi uma risada discreta ou contida, mas algo mais audível e intencional. O tipo de riso que ecoava sutilmente pela mesa e atraía olhares atentos de pessoas próximas. Havia poder inegável em fazer outras pessoas rirem junto com você. Havia comunidade forjada instantaneamente naquela forma compartilhada de desdém. Seu comentário foi afiado e bem calculado. Entregue com a precisão de quem havia passado toda uma vida exercitando poder através das palavras cuidadosamente selecionadas. Ele mencionou o sotaque com a segurança absoluta de quem nunca havia precisado pensar duas vezes antes de falar em voz alta. A piada que construiu era tão antiga quanto a própria hierarquia social. Sugeriu ironicamente que talvez ela deveria praticar um pouco mais antes de trabalhar em um estabelecimento de qualidade tão elevada, como se o restaurante onde ela estava fosse um favor generoso que ele estava pessoalmente lhe concedendo apenas por sua presença ali. A implicação era cristalina e impossível de ignorar. Como alguém como ela conseguiu esse emprego em primeiro lugar? A pergunta não foi formulada em palavras, mas estava ali, pendurada no ar denso entre eles como uma lâmina invisível, esperando encontrar seu alvo. A sala ao redor deles continuava seu ritmo normal. Mas havia uma qualidade diferente no ar. Uma tensão sutil que nem sempre é perceptível aos observadores desatentos, mas que existia mesmo assim. Outros executivos notaram o momento de forma discreta, alguns olhando rapidamente antes de retornar suas atenções cuidadosamente aos seus pratos e conversas profissionais. Havia uma hierarquia invisível em operação aqui, e Marcos havia apenas reforçado sua posição no topo dela, através de um comentário aparentemente insignificante. A garçonete, por sua vez, não reagiu imediatamente com indignação dramática ou lágrimas de humilhação. Não houve rubor em suas bochechas. Nenhuma tremor audível em suas mãos enquanto ela segurava a bandeja. Em vez disso, algo mudou em sua expressão. Um apagar suave da vulnerabilidade que havia estado presente momentos antes, como se ela tivesse acabado de remover uma máscara que havia estado usando com precisão calculada. Seus olhos encontraram os dele com uma intensidade que não estava lá segundos atrás. Se você está assistindo essa história neste momento, há uma mensagem importante aqui sobre julgamentos precipitados e suposições perigosas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber histórias que desafiam profundamente a forma como enxergamos as pessoas ao nosso redor. Ela respirou fundo, e quando falou novamente, sua voz emergiu completamente diferente.
como se tivesse removido uma segunda camada de disfarce que ninguém havia notado estar ali. As palavras não foram mais em português com sotaque notável, mas em alemão perfeito e cristalino, com a entonação limpa e precisa de alguém que havia crescido em Berlim ou em qualquer outra cidade grande da região central europeia. Sua pronúncia era impecável, cada vogal posicionada exatamente onde deveria estar, cada consoante articulada com a precisão de uma nativa que havia passado décadas falando o idioma desde a infância. Ela respondeu a Marcus em sua própria moeda, não com hostilidade explosiva, mas com a confiança tranquila de alguém que havia estado fingindo simplificar-se e diminuir-se o tempo todo por razões que ele ainda não compreendia completamente. A frase que ela dirigiu a ele foi cortês na superfície externa, mas potente e explosiva em seu significado subjacente. Ela falou sobre como havia sido educada na Alemanha durante seus anos formativos, como havia aprendido português como sua quinta língua, através de dedicação metodológica, como havia escolhido trabalhar naquele restaurante específico, não porque precisava urgentemente do dinheiro, mas porque havia decidido fazer uma pesquisa acadêmica profunda sobre dinâmicas de classe e percepção em diferentes mercados econômicos. Sua voz tinha uma qualidade que transformava as palavras simples em algo muito mais substancial e significativo. Ela descreveu seus estudos em universidades prestigiosas, suas publicações em revistas acadêmicas, seus projetos de pesquisa que examinavam comportamento humano em contextos de poder desigual. Cada frase adicional que ela pronunciava parecia remover outro nível de ilusão que Marcus havia construído sobre quem ela era e qual era seu lugar no mundo. O silêncio que seguiu foi profundo e quase tangível, como se o ar tivesse solidificado em volta da mesa. Marcus sentiu a temperatura da sala mudar drasticamente, como se o ar-condicionado tivesse sido ajustado para algo muito mais frio do que estava antes. Seu sorriso congelou no rosto em tempo real. Não mais uma arma brilhante em seu arsenal, mas uma máscara que havia perdido sua eficácia e seu propósito. Os músculos de sua mandíbula se tensionaram ligeiramente enquanto ele processava o que estava acontecendo. Sua mão que segurava o documento na mesa tremeu apenas um pouco, tão levemente que talvez ninguém percebesse. Mas ele percebeu. Seus colegas e conhecidos próximos perceberam a mudança também, e havia uma qualidade diferente em como eles agora o observavam, como se ele tivesse sido reclassificado instantaneamente em sua hierarquia mental. A garçonete então estendeu um bilhete pequeno e cuidadosamente dobrado sobre a superfície da mesa de mármore, o gesto precisamente calculado e deliberado, sem nenhum dramático desnecessário ou teatralidade. Seu gesto foi calmo e controlado. Nada como a agressão que alguém poderia esperar de alguém que havia sido humilhado minutos atrás. Ela simplesmente disse que havia notado seu rosto em uma revista de negócios, alguns meses atrás, durante uma de suas pesquisas sobre líderes corporativos, e que havia uma questão específica que ela gostaria de discutir com ele em um contexto completamente diferente, onde a hierarquia de poder não fosse tão claramente e cruamente definida. O bilhete continha apenas um endereço de e-mail elegantemente escrito e nada mais, apenas uma sequência de números e letras que sugeriam profissionalismo discreto e inteligência estratégica. Os colegas de Marcus que estavam observando de forma discreta agora se desviaram completamente, fingindo com dedição que não tinham visto absolutamente nada do que havia acontecido ali naquele canto da sala. Havia uma qualidade de alívio velado em suas expressões, como se eles tivessem estado esperando por esse momento há muito tempo. A dinâmica havia se invertido em segundos de forma praticamente imperceptível, não através de confronto direto e agressivo, mas através de revelação sistemática e estratégica. Marcus percebeu naquele momento preciso que havia cometido um erro fundamental que não poderia ser desfeito. Havia julgado uma pessoa baseado inteiramente em sua apresentação superficial e seu sotaque momentâneo. Havia assumido que sotaque equivalia à competência inferior. Havia criado uma narrativa completamente errônea sobre quem ela era sem qualquer base real ou informação substancial. Ela havia construído deliberadamente a ilusão que ele havia tão prontamente consumido e amplificado. Cada gesto, cada hesitação cuidadosamente planejada, cada palavra pronunciada com sotaque específico, havia sido parte de um experimento social muito mais amplo.
Ela estava observando como pessoas em posições de poder tratavam aqueles que elas percebiam como inferiores, como a vulnerabilidade performativa se transformava em um convite para a crueldade. Marcos havia respondido ao convite com uma velocidade que impressionava até mesmo em sua reflexão posterior. A garçonete retornou ao seu trabalho de servir os outros clientes com exatamente a mesma elegância e precisão de antes, como se nada de significativo tivesse acontecido entre eles, embora absolutamente tudo tivesse mudado em formas que Marcos ainda estava começando a compreender. Ele olhou para o bilhete na sua mão, sentindo o peso dele como se fosse muito mais pesado do que deveria ser. Seu pulso estava acelerado. Sua respiração um pouco mais rápida do que seu padrão normal. Havia uma sensação estranha em seu peito, algo que ele não conseguia nomear com precisão, mas que sentia muito real mesmo assim. Humilhação? Talvez, mas era mais do que isso. Era a sensação de ter sido visto completamente, de ter sua estrutura interna exposta como se ele estivesse nu em uma sala cheia de pessoas vestidas. O bilhete parecia queimar em sua mão, uma evidência física de sua falha em avaliar uma situação que ele tinha certeza de dominar. Seus colegas continuaram suas conversas, mas havia uma qualidade diferente nelas agora, uma tensão subjacente que não estava presente antes. Marcos percebeu olhares sendo trocados rapidamente entre pessoas que, minutos atrás, haviam rido silenciosamente com seu desdém. Agora havia algo diferente em seus olhos. Respeito? Não exatamente. Era mais como se eles estivessem reavaliando todo o jogo. Como se as regras que pensavam que compreendiam tivessem mudado de forma fundamental e irrevogável. Ele inseriu o bilhete cuidadosamente em seu bolso de jaqueta, o movimento quase reverencial, como se estivesse tocando em algo sagrado que pudesse quebrá-lo. Se essa história tocou seu coração ou sua mente de alguma forma profunda, clique em valeu demais para que ela alcance outras pessoas que também precisam entender que aparências podem ser completamente enganosas. Compartilhe essa mensagem com pessoas que talvez precisem aprender essa lição. Marcos passou o resto do almoço em um estado que poderia apenas ser descrito como dissociação leve. Continuou comendo mecanicamente. Continuou assinando documentos que seu assistente havia deixado. Continuou fingindo participar de uma conversa que o sócio ao seu lado estava tendo sobre expandir operações internacionais. Mas sua mente estava em outro lugar completamente, girando em padrões que não conseguia interromper. Ele continuava revisitando cada momento da interação, cada palavra que havia dito, cada reação que havia observado no rosto dela quando ele havia feito suas observações condescendentes. Havia visto medo? Não. Agora que pensava sobre isso com mais cuidado, havia uma qualidade de expectativa em seus olhos, como se ela estivesse esperando exatamente por aquele tipo de reação. A sensação de ter sido estudado o perturbava mais do que qualquer insulto direto jamais poderia. Ele era o predador naquele mundo corporativo, o observador que analisava comportamentos humanos para exploração estratégica. Ser o objeto de estudo ao invés do observador criava uma inversão de papéis que seu ego lustroso não estava acostumado a processar. Quando finalmente pagou a conta com um cartão de crédito que custava mais do que a maioria dos carros, suas mãos estavam ligeiramente úmidas de suor, algo que nunca havia acontecido em uma situação profissional antes. Ele se levantou da mesa lentamente, seus movimentos mais deliberados do que o normal, como se cada ação tivesse que ser cuidadosamente considerada antes de ser executada. Ao sair do restaurante, Marcos encontrou seu carro aguardando onde sempre era deixado, um veículo europeu de luxo, que custava o equivalente a uma casa confortável em muitas partes do país. O ar-condicionado do interior oferecia alívio momentâneo do calor de São Paulo em primavera, mas a sensação de frieza não penetrava além de sua pele. Ele dirigiu sem realmente focar nas ruas ao seu redor. Seus pensamentos ainda presos na restaurante, na garçonete, na forma como ela havia pronunciado palavras em alemão com perfeição cristalina. Quantas pessoas ele havia humilhado dessa forma ao longo de sua vida? Quantas havia simplesmente aceitado seu desdém sem resposta? Essas perguntas o perturbavam de formas que ele não queria admitir nem para si mesmo. Em seu escritório no 30º andar, Marcos tentou retornar sua atenção aos negócios de sempre, mas a concentração continuava lhe escapando como água através de dedos ligeiramente abertos.
Seu assistente notou sua falta de foco habitual e perguntou discretamente se ele estava bem, se havia algo que pudesse fazer. Marcos respondeu com uma cortesia automática, seu comportamento praticado emergindo mesmo enquanto sua mente estava presa em outro lugar. Ele pediu para não ser incomodado por 1 hora. Fechou a porta de seu escritório e simplesmente se sentou em sua cadeira de luxo observando a cidade abaixo. O bilhete na sua bolsa parecia estar chamando sua atenção constantemente, mesmo quando ele tentava concentrar-se em qualquer outra coisa. Finalmente, quando a hora chegou e seu assistente deixou o escritório para o dia, Marcos retirou o bilhete cuidadosamente de seu bolso. O papel era de qualidade notável. Exatamente o tipo que uma pessoa sofisticada usaria. O endereço de e-mail era elegante em sua simplicidade, sem nada que revelasse a identidade ou a intenção por trás dele. Marcos olhou para as letras como se elas contivessem um código que ele precisava decifrar. Deveria ele respondê-lo? Essa era a questão que o torturava enquanto a tarde se transformava em noite e a cidade abaixo piscava com luzes de edifícios comerciais se desligando para o dia. Uma parte dele, a parte que tinha construído seu império através de confiança absoluta em seus instintos, queria jogar o bilhete fora e nunca mais pensar no incidente. Mas havia outra parte, uma parte que estava despertando pela primeira vez em anos. Uma parte que tinha curiosidade genuína. O que ela queria? Qual era sua agenda real? Essa mulher que havia trabalhado como garçonete em seu restaurante favorito, enquanto fazia pesquisa acadêmica sobre dinâmicas de poder, era definitivamente não uma pessoa comum. Marcos girou a cadeira para encarar a vista de São Paulo ao anoitecer, a cidade que havia conquistado através de inteligência e exploração estratégica. Ele havia feito seu nome. Havia construído seu poder. Havia alcançado tudo o que se tinha proposto a alcançar. E, no entanto, um encontro de 5 minutos com uma mulher que ele havia tratado com desdém estava o deixando profundamente inquieto. Isso era novo. Isso era perigoso. Isso era exatamente o tipo de situação que ele normalmente evitava, através de decisões rápidas e movimentos calculados. Mas desta vez algo dentro dele o mantinha preso, incapaz de simplesmente passar adiante e esquecer. Se essa história está tocando algo profundo em você, algo que talvez você tenha evitado confrontar, clique em Valeu Demais e deixe um comentário sobre seu próprio encontro com a humildade inesperada. Sua história importa, assim como essa também importa. Marcos não dormiu bem naquela noite. Sua cama de luxo, que custava mais do que alguns imóveis inteiros, oferecia conforto físico. Mas sua mente estava desenfreada, girando em círculos que não levavam a lugar nenhum conclusivo. Ele levantou-se várias vezes, caminhou por seu apartamento sofisticado, observou a cidade dormindo lá abaixo através de janelas panorâmicas que ofereciam vistas que poucos jamais experimentariam. Seu apartamento era um templo da riqueza e do gosto refinado. Cada objeto cuidadosamente selecionado para representar sua posição na hierarquia social. E, no entanto, parecia vazio de uma forma que nenhuma quantidade de dinheiro poderia preencher. Na manhã seguinte, ainda em seu escritório antes de qualquer pessoa ter chegado, Marcos ligou seu computador e digitou o endereço de e-mail que estava no bilhete. Suas mãos pareciam agir de forma independente de sua vontade consciente. Seus dedos digitando uma mensagem que começava simplesmente com uma saudação. Ele ficou sentado olhando para a tela, a mensagem inacabada por mais de 20 minutos. O que deveria ele dizer? Como se aborda uma pessoa que claramente o havia planejado, manipulado e humilhado, tudo disfarçado como um encontro casual. A arrogância que havia caracterizado sua vida toda sussurrava que ele deveria ignorar o bilhete completamente, que deveria demonstrar poder através de negligência deliberada. Mas havia algo diferente nele agora, algo que havia sido ativado por aquele encontro breve, algo que ele não conseguia desligar por vontade própria. Sua dedo finalmente pressionou a tecla de envio e a mensagem foi embora. Uma pergunta simples. Ele gostaria de conversar sobre o que ela havia observado. Ele forneceu seu número de telefone, um movimento que era raro para ele em qualquer circunstância, muito menos com uma completa estranha. Algumas horas depois, uma resposta chegou. Ela havia visto sua mensagem e estava feliz em se encontrar novamente, mas desta vez em um lugar onde ambos pudessem falar livremente, longe de audiências e papéis sociais estabelecidos.
Eles combinaram de se encontrar em um café discreto em uma área menos conhecida da cidade, longe da região financeira e seus símbolos de status. Marcos chegou cedo, algo que raramente fazia, e se encontrou em um espaço que era agradável, mas propositadamente simples, sem a pretensão do restaurante onde ele havia sido tão cruel. Ela chegou poucos minutos depois vestindo roupas casuais, seu cabelo solto, seu rosto sem a máscara de profissionalismo que havia usado no restaurante. Ela parecia diferente, mais real de alguma forma, como se ela tivesse finalmente removido todas as camadas de disfarce. Eles se sentaram em uma mesa de canto, e ela começou a falar sobre seu trabalho, sua pesquisa, suas observações sobre como pessoas em posições de poder frequentemente tratavam aqueles que percebiam como inferiores. Ela havia passado meses trabalhando em diferentes estabelecimentos, observando, tomando notas, construindo um quadro de comportamento humano sob as estruturas de poder estabelecidas. Marcos havia sido apenas um de muitos sujeitos, mas havia sido especialmente revelador em sua rapidez em assumir superioridade, baseado em nada além de percepção superficial. Ela não acusava. Ela simplesmente relatava suas observações com a frieza de um cientista. A conversa evoluiu de discussão sobre sua pesquisa para discussão mais ampla sobre poder, hierarquia e a natureza humana. Marcos descobriu-se respondendo com honestidade, de uma forma que raramente fazia com qualquer pessoa. Havia algo em sua presença que tornava difícil manter as máscaras que ele havia tão cuidadosamente construído ao longo de décadas. Ela ouvia sem julgamento superficial, mesmo enquanto claramente observava e analisava. Horas passaram, o café ao seu redor se enchendo e esvaziando, e ambos permaneceram presos em conversação que evoluía e aprofundava. Marcos sentiu algo mudando dentro dele durante aquelas horas, algo que poderia apenas ser descrito como rachadura na armadura que ele havia construído com tanto cuidado. Essa mulher, que ele havia julgado e encontrado insignificante apenas dias antes, estava revelando-se como alguém de profundidade considerável, inteligência afiada, e uma capacidade para observar humanos que era tanto impressionante quanto perturbadora. E ele, Marcos, estava sendo visto por ela de forma que ninguém mais havia jamais visto. Não como um CEO poderoso, não como um conquistador corporativo, mas como um homem que havia construído seu poder sobre uma fundação frágil de suposições e desdém. Se você está experimentando um momento semelhante em sua própria vida, um encontro que o força a confrontar quem você realmente é além da superfície que mostra ao mundo, clique em Valeu Demais e compartilhe sua história com nossa comunidade de pessoas que estão acordando. A semana que se seguiu foi a mais difícil que Marcos havia experimentado em anos. Ele continuava seu dia a dia normal, continuava comparecendo aos compromissos corporativos, continuava fingindo que tudo estava bem, mas interiormente havia uma tempestade acontecendo. Uma reavaliação fundamental de quem ele era e como havia vivido sua vida. Ele começou a notar coisas que havia ignorado por tanto tempo. A forma como seus funcionários se afastavam quando ele se aproximava, a tensão em suas vozes quando tinham que se comunicar com ele diretamente, a forma como suas famílias pareciam viver suas vidas de forma separada do seu próprio isolamento. Seu casamento havia se tornado pouco mais do que um arranjo social. Sua esposa e ele, vivendo praticamente vidas separadas sob o mesmo teto. Ele recebia mensagens regulares da mulher do café, cada uma contendo uma observação ou pergunta, que o forçava a confrontar algum aspecto de seu comportamento que ele havia racionalizado ou ignorado por anos. Ela não estava sendo cruel. Ela estava sendo clínica, apresentando evidências sobre seus padrões de comportamento que era impossível refutar. Havia uma gravação de vídeo de uma interação entre ele e um assistente jovem, onde ele havia humilhado a pessoa em frente de seus colegas por um erro menor. Ele não conseguia acreditar que havia feito aquilo, que havia gritado com uma pessoa que estava claramente tentando fazer seu melhor. Uma noite, sentado em seu escritório vazio, Marcos entrou em colapso emocional pela primeira vez em que conseguia se lembrar. Seus ombros tremiam enquanto ele chorava. As lágrimas sujas em seu rosto de executivo bem-sucedido. Tudo que ele havia construído, toda sua riqueza e poder parecia tão vazio, tão sem significado, quando confrontado com a realidade de como havia tratado outras pessoas ao longo do caminho.
Ele havia pisado em muitos corpos subindo a escada. Havia feito promessas que havia quebrado. Havia humilhado pessoas que não havia feito nada para merecer isso. Seu assistente encontrou-o naquela noite quando chegou cedo pela manhã, e Marcos teve que fingir que estava apenas cansado, que era apenas estresse, mas algo havia quebrado dentro dele que não poderia ser arrumado simplesmente através de negação ou racionalizações antigas. Ele enviou uma mensagem para ela perguntando se eles poderiam se encontrar novamente. Desta vez ele teve que falar com ela sobre isso. Tinha que tentar explicar o vazio que estava sentindo, o nada que havia descoberto no fundo de sua própria alma. Eles se encontraram no mesmo café, e Marcos falou durante 2 horas seguidas enquanto ela simplesmente escutava. Ele falou sobre sua infância pobre, sobre como havia jurado a si mesmo que nunca seria insignificante novamente, sobre como havia confundido poder com valor. Ele descreveu a solidão que havia construído cuidadosamente ao seu redor, a forma como havia eliminado qualquer conexão genuína de sua vida em favor de transações comerciais e relacionamentos superficiais. As palavras saíram como uma confissão, como se ele finalmente estivesse permitindo-se falar a verdade que havia negado por tão longo tempo. Ela ouviu tudo sem interromper, seu rosto compassivo, mas não indulgente. Quando ele finalmente parou de falar, ela ofereceu uma observação simples, mas profunda. O poder verdadeiro não vinha da capacidade de degradar outros, mas da capacidade de elevar a si mesmo através de ações significativas e conexões genuínas. Ela ofereceu algo que ninguém em sua vida havia oferecido em anos. Uma chance de começar novamente, de tentar tornar-se a pessoa que ele poderia ter sido, se não tivesse escolhido o caminho que havia tomado. Marcos sentiu algo mudar fundamentalmente dentro dele naquele momento. Não uma solução rápida ou um epífita mágico, mas o começo real de uma transformação. Isso seria difícil. Isso seria desconfortável, isso exigiria que ele desmantelasse muito do que havia construído. Mas pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que poderia ser descrito como esperança genuína, a sensação de que talvez ainda houvesse tempo para tentar ser melhor. Se esse momento de crise emocional está tocando seu próprio coração agora, se você também está começando a questionar como tem vivido sua vida, clique em Valeu demais e deixe um comentário vulnerável sobre seu próprio despertar. Sua honestidade pode inspirar outros a também acordarem. Os meses que se seguiram foram um processo lento e muitas vezes doloroso de mudança real. Marcos não se tornou uma pessoa diferente da noite para o dia. A transformação não funciona dessa forma na realidade da vida humana, mas começou pequeno, com ações concretas que demonstravam intenção. Ele começou a pedir desculpas formais a pessoas que havia ferido ao longo dos anos. Pessoas que frequentemente pareciam chocadas demais para responder adequadamente. Algumas aceitaram suas desculpas, outras não. Ele teve que aprender a viver com isso, com o conhecimento de que nem toda ferida poderia ser curada, mesmo com boas intenções posteriores. Ele reestruturou seu departamento, promovendo pessoas baseado em mérito real, ao invés de conformidade com seu temperamento caprichoso. Reduziu seu próprio salário e distribuiu o dinheiro para aumentar salários dos funcionários que havia pago cronicamente abaixo do justo. Seus sócios pensaram que ele havia enlouquecido, que havia sofrido algum tipo de colapso mental que afetava seu julgamento empresarial. Talvez ele tivesse, mas era o tipo de loucura que levava à clareza ao invés de para a confusão adicional. Sua esposa notou a mudança e inicialmente estava cética, esperando que fosse apenas outra das suas fases passageiras. Mas quando viu que era real, que era profundo, ela começou lentamente a se reaproximar. Não foi romance rejuvenescido, mas foi conexão genuína, amizade real construída sobre honestidade mútua. Eles começaram a conversar sobre coisas que eram verdadeiras, sobre medos e esperanças, ao invés de apenas compartilhar espaço físico enquanto viviam vidas paralelas. Isso também foi difícil, porque a honestidade exigia vulnerabilidade que ambos tinham treinado a si mesmos a evitar por anos. Marcos conheceu a mulher do café regularmente durante os próximos meses, não como um sujeito de pesquisa, mas como algo mais parecido com um amigo, ou talvez um mentor. Ela ajudava-o a navegar os momentos em que sua antiga natureza tentava ressurgir, em que a tentação de explorar uma fraqueza alheia era ainda forte. Ela lembrava-o das lições que ele estava aprendendo,
não através de julgamento moral, mas através de observação objetiva de seus próprios padrões. Gradualmente, ele começou a desenvolver uma empatia genuína, não pelo dever moral, mas pela compreensão real de como seus atos afetavam outras pessoas. Um dia, caminhando pela região financeira onde tudo havia começado, Marcos passou pelo restaurante onde havia feito suas observações condescendentes. Ele entrou e pediu uma mesa. Uma garçonete diferente o serviu, alguém que ele não reconhecia, alguém que não sabia quem ele era. Ele tratou-a com respeito genuíno. Perguntou sobre seu dia, seu trabalho, sua vida, além de simplesmente entregar sua comanda. Ela pareceu surpreendida pela atenção. Autêntica, pela forma como ele a via como uma pessoa completa ao invés de uma engrenagem em uma máquina. Deixou uma gorjeta significativa. Não para demonstrar seu status, mas porque o trabalho dela valia a pena. Meses mais tarde, Marcos recebeu uma mensagem de que a mulher havia publicado seu trabalho de pesquisa, um estudo examinando dinâmicas de poder em ambientes corporativos e de serviço. Seu encontro com Marcos havia sido um dos muitos casos de estudo, mas ele havia sido claramente o mais transformativo. O caso que demonstrava que até mesmo aqueles que pareciam mais enraizados em seus caminhos poderiam mudar. Ela havia removido seu nome para anonimato, mas Marcos reconheceu as descrições de si mesmo, das interações que havia testemunhado com seus próprios olhos no restaurante. Ler sobre si mesmo sob esse prisma objetivo foi humilhante, mas também liberador de uma forma que ele não tinha esperado. Ele via claramente agora como havia sido a toda a sua vida, não como um conquistador, mas como alguém que havia construído sua identidade sobre fundações frágeis de exploração. Mas ele também via esperança nos parágrafos finais, onde ela discutia a possibilidade de transformação, a capacidade que os humanos possuem de mudar quando realmente confrontados com a verdade sobre si mesmos. Marcos não era perfeito. Ele ainda lutava frequentemente com seus instintos de dominação. Ainda tinha momentos em que queria reverter para seus antigos padrões, mas agora ele tinha ferramentas para reconhecer quando estava fazendo isso, e tinha pessoas em sua vida que o ajudavam a permanecer no caminho de mudança genuína. Sua vida havia se tornado menos luxuosa em muitas formas, mas infinitamente mais rica em significado. Essa história de transformação real é para você, para todos aqueles que estão começando a questionar quem realmente são, além das máscaras que usam. Se isso tocou algo profundo em seu coração, clique em Valeu demais para que essa mensagem de esperança chegue a outras pessoas que talvez estejam começando seu próprio despertar. Deixe um comentário compartilhando como você está começando a questionar suas próprias suposições sobre outras pessoas. Faça parte de nossa comunidade de pessoas que estão escolhendo ser melhores a cada dia. Compartilhe essa história com alguém que você ama, com alguém que talvez precise ouvir que mudança real é possível, que transformação é sempre possível quando estamos verdadeiramente dispostos a ver a verdade sobre nós mesmos. Os meses que se seguiram foram um processo lento e muitas vezes doloroso de mudança real. Marcos não se tornou uma pessoa diferente da noite para o dia. A transformação não funciona dessa forma, na realidade da vida humana, mas começou pequeno, com ações concretas que demonstravam intenção. Ele começou a pedir desculpas formais a pessoas que havia ferido ao longo dos anos. Pessoas que frequentemente pareciam chocadas demais para responder adequadamente. Algumas aceitaram suas desculpas, outras não. Ele teve que aprender a viver com isso, com o conhecimento de que nem toda ferida poderia ser curada, mesmo com boas intenções posteriores. Ele reestruturou seu departamento, promovendo pessoas baseado em mérito real, ao invés de conformidade com seu temperamento caprichoso. Reduziu seu próprio salário e distribuiu o dinheiro para aumentar salários dos funcionários que havia pago cronicamente abaixo do justo. Seus sócios pensaram que ele havia enlouquecido, que havia sofrido algum tipo de colapso mental que afetava seu julgamento empresarial. Talvez ele tivesse, mas era o tipo de loucura que levava à clareza, ao invés de para a confusão adicional. Sua esposa notou a mudança e inicialmente estava cética, esperando que fosse apenas outra das suas fases passageiras. Mas quando viu que era real, que era profundo, ela começou lentamente a se reaproximar. Não foi romance rejuvenescido, mas foi conexão genuína, amizade real construída sobre honestidade mútua. Eles começaram a conversar sobre coisas que eram verdadeiras, sobre medos e esperanças,
ao invés de apenas compartilhar espaço físico enquanto viviam vidas paralelas. Isso também foi difícil, porque a honestidade exigia vulnerabilidade que ambos tinham treinado a si mesmos a evitar por anos. Marcos conheceu a mulher do café regularmente durante os próximos meses, não como um sujeito de pesquisa, mas como algo mais parecido com um amigo, ou talvez um mentor. Ela ajudava-o a navegar os momentos em que sua antiga natureza tentava ressurgir, em que a tentação de explorar uma fraqueza alheia era ainda forte. Ela lembrava-o das lições que ele estava aprendendo, não através de julgamento moral, mas através de observação objetiva de seus próprios padrões. Gradualmente ele começou a desenvolver uma empatia genuína, não pelo dever moral, mas pela compreensão real de como seus atos afetavam outras pessoas. Um dia, caminhando pela região financeira onde tudo havia começado, Marcos passou pelo restaurante onde havia feito suas observações condescendentes. Ele entrou e pediu uma mesa. Uma garçonete diferente o serviu. Alguém que ele não reconhecia, alguém que não sabia quem ele era. Ele tratou-a com respeito genuíno. Perguntou sobre seu dia, seu trabalho, sua vida além de simplesmente entregar sua comanda. Ela pareceu surpreendida pela atenção autêntica, pela forma como ele a via como uma pessoa completa ao invés de uma engrenagem em uma máquina. Deixou uma gorjeta significativa, não para demonstrar seu status, mas porque o trabalho dela valia a pena. Meses mais tarde, Marcos recebeu uma mensagem de que a mulher havia publicado seu trabalho de pesquisa, um estudo examinando dinâmicas de poder em ambientes corporativos e de serviço. Seu encontro com Marcos havia sido um dos muitos casos de estudo, mas ele havia sido claramente o mais transformativo. O caso que demonstrava que até mesmo aqueles que pareciam mais enraizados em seus caminhos poderiam mudar. Ela havia removido seu nome para anonimato, mas Marcos reconheceu as descrições de si mesmo, das interações que havia testemunhado com seus próprios olhos no restaurante. Ler sobre si mesmo sob esse prisma objetivo foi humilhante, mas também liberador de uma forma que ele não tinha esperado. Ele via claramente agora como havia sido a toda a sua vida, não como um conquistador, mas como alguém que havia construído sua identidade sobre fundações frágeis de exploração. Mas ele também via esperança nos parágrafos finais, onde ela discutia a possibilidade de transformação, a capacidade que os humanos possuem de mudar quando realmente confrontados com a verdade sobre si mesmos. Marcos não era perfeito. Ele ainda lutava frequentemente com seus instintos de dominação. Ainda tinha momentos em que queria reverter para seus antigos padrões. Mas agora ele tinha ferramentas para reconhecer quando estava fazendo isso. E tinha pessoas em sua vida que o ajudavam a permanecer no caminho de mudança genuína. Sua vida havia se tornado menos luxuosa em muitas formas, mas infinitamente mais rica em significado. Essa história de transformação real é para você, para todos aqueles que estão começando a questionar quem realmente são, além das máscaras que usam. Se isso tocou algo profundo em seu coração, clique em Valeu demais para que essa mensagem de esperança chegue a outras pessoas que talvez estejam começando seu próprio despertar. Deixe um comentário compartilhando como você está começando a questionar suas próprias suposições sobre outras pessoas. Faça parte de nossa comunidade de pessoas que estão escolhendo ser melhores a cada dia. Compartilhe essa história com alguém que você ama, com alguém que talvez precise ouvir que mudança real é possível, que transformação é sempre possível quando estamos verdadeiramente dispostos a ver a verdade sobre nós mesmos.